Bem-vindas a todos. A Academia Paulista de Medicina Veterinária tem um boletim informativo periódico de atualidades veterinárias. E juntou-se à empresa TicNet, que é uma empresa especializada na publicação de textos científicos. Junto com a TicNet, nós vamos ampliar a divulgação do boletim e nós vamos convidar médicos veterinários para falar sobre assuntos de sanidade animal. Nós vamos trazer assuntos relevantes como fisioterapia, oncologia, anestesia, medicina alternativa, descrição da dor como é que a gente poderia dizer? Falar da dor dos animais e a expressão, comportamento de cada um, para que tanto o tutor como o veterinário saiba que o animal está com dor e em que intensidade. Isso para cão, gato, cavalo, para qualquer animal. Eu sou Alexandre Develay, sou médico veterinário formado pela USP, membro da Academia Paulista de Medicina Veterinária e sou editor do boletim. Como tal, junto com a TicNet, nós vamos então convidar especialistas renomados que vêm falar sobre assuntos de interesse na medicina veterinária. Hoje está no meio de nós a professora doutora Mayra Formentão, que é formada pela USP, empreendedora e tem uma clínica muito boa na Lapa. Nós vamos mostrar o endereço e o e-mail para vocês. E essa clínica se chama Físio Animal. Bem-vinda, doutora. Você é a primeira de nossa convidada para falar sobre o assunto do momento, que é fisioterapia. Nós não conhecemos muito fisioterapia. Para lhe dizer, eu também não acreditava, só que eu tive 2 cães que foram os 2 operados das articulações e em 2 meses voltaram a caminhar normalmente. Então, virei um fã de fisioterapia. Por favor, conte para nós como você chegou na fisiatria. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada a todos que estão assistindo. Obrigada, academia e à TicNet por esse podcast e por me convidar aqui para trazer um pouquinho da trajetória, da experiência e dessa maravilhosa área que é a área de fisioterapia e reabilitação. Bom, foi um caminho longo aí, né, dessa área de reabilitação, uma área nova, recente na medicina veterinária. É uma coisa aí de 15 anos que nós vimos o crescimento enorme dessa área. E eu cheguei aqui justamente por ter essa visão aí um pouquinho diferente. Quando eu estava ali na faculdade, eu não me identificava muito com aquela coisa de cirurgia, né? Era uma coisa ali que eu olhava e falava assim, né? Uma coisa, um tratamento sempre curativo, aquela coisa do, né? Tem um problema, você dá um remédio muitas vezes não tinha uma visão mais integral que eu imaginava, né, do paciente. Desculpa interromper você. Imagina. Realmente é um tratamento mecânico. Parece que você leva o seu cachorro ao mecânico. Mecânico. Tá com isso, é isso, tá com isso, é isso, tá com isso, é isso. Falta calor humano. Isso, e eu sempre gostei muito dessa área de fisioterapia, reabilitação humana já,
Cheguei até a atuar em algumas áreas ali antes de entrar na graduação e realmente gostava muito. E quando eu fiz a graduação, pouco tinha de fisioterapia veterinária. Quando eu falava, né, porque eu eu tinha feito cursos de massoterapia antes, atuado até na área de massoterapia humana. E quando eu olhava, eu falava, gente, fisioterapia, reabilitação, massoterapia na área veterinária, imagina, você é louca, né? Você vai morrer de fome, né? Olha, vai fazer fisioterapia humana. Porque na veterinária, quem que vai pagar para fazer fisioterapia no cachorro? Olha como era, né, o pensamento. Mas já tinha ali alguns fomentadores também, a gente até comentou da Solange Micail, né? Alguns ali precursores que estavam começando, que até pessoas que foram às vezes fazer, né? O Cláudio também foi outro precursor aqui no Brasil, o Cláudio Ronaldo Pedro, que eles foram, né? A Cecília, a Eliane, eles foram fazer cursos fora, né? E trouxeram para cá, ou fazer a faculdade mesmo de fisioterapia, e trazer para cá esse conceito integral e de reabilitação. E ali na graduação eu comecei a entrar em contato com isso, não tinha esse centro de reabilitação. E quando eu me formei, então eu fui buscar cursos, muitas formações fora do país, porque não tinha aqui, né? Então Estados Unidos, Argentina, porque não tinha formação aqui e me encantei. Segui para pós-graduação, inicialmente lato sensu, a formação em fisioterapia veterinária mesmo, me apaixonei, e aí voltei para a faculdade, né, porque um bom filho sempre volta para casa, e voltei para seguir ali com mestrado, doutorado, fui acolhida pela professora Fantoni, que ela olhou e, né, chegou eu lá assim, menina, falando, oi professora, queria fazer um estudo com reabilitação veterinária. A professora Fantoni olhou e falou, nossa, que maravilha, eu não sei nada disso, mas eu te oriento, né? E começou esse movimento, e dentro disso a gente começou então a crescer, e essa área expandiu-se maravilhosamente nos últimos 15 anos. E eu acho que a grande revolução foi a mudança de pensamento, que é isso que você me contou. Os animais antes não tinham esse suporte. Muitos ficavam mancando, deficientes, ou tinham dores o resto da vida. A partir do momento que entra a parte de fisioterapia e reabilitação, as pessoas começam a perceber que sim, os animais precisam de um processo de reabilitação tanto quanto os humanos. Então, se você operar o seu joelho, você precisa de um processo de reabilitação para que você volte a andar, a se movimentar, a conseguir subir e descer uma escada. E o seu cachorro também, como você citou, né? Os seus cachorros operaram o joelho e se não tivesse um processo de reabilitação, a cirurgia não teria dado certo. Eles não conseguiriam andar, não conseguiriam se manter os seus próprios joelhos. E a fisioterapia entra ali, movimentando, fortalecendo e trazendo, reabilitando, trazendo de volta as suas atividades diárias. E é um trabalho de formiga, né? Cada um que vai percebendo vai disseminando isso. De fato, é um assunto apaixonante. Eu gostaria, inclusive, de poder mostrar todos os tratamentos, que foram vários, que deixaram minhas cachorras andando. Poderemos fazer isso no correr da entrevista. Sim. Só que agora você me despertou o interesse. Aonde que eu vou aprender? Hoje em dia, a gente infelizmente ainda não tem nas graduações a formação de fisioterapia veterinária. Graças a Deus a gente pode agora aprender aqui no Brasil já, né? Então, nós temos os cursos, o ideal é que a pessoa, para conhecer, tem cursos curtos, de curta duração, que são cursos introdutórios da área de fisioterapia e reabilitação, mas para quem gosta e quer aprender mais, tem que fazer uma pós-graduação. São 2 anos, uma formação em um bom instituto, né? Em um lugar de referência, em que tem ali a carga horária, reconhecido pelo MEC, para que você tenha uma formação adequada e você aprenda a parte de fisioterapia que nós não temos na faculdade. Nós temos medicina veterinária. A fisioterapia, então a gente precisa ser ministrado. E aí as pós-graduações lato sensu fornecem esse
complemento de instrução. Eu, como professora na área, prezo para que sejam instituições consolidadas e com uma boa formação. Então, sempre buscar, né, as boas instituições que ofereçam práticas, né, porque você precisa aprender e precisa praticar realmente aonde fazer. Até aqui tudo bem. Agora, eu quero o endereço, eu quero saber como é que eu vou lá. Eu posso mandar um WhatsApp para você? Pode. E para você me dar o caminho das pedras? Pode, com certeza. Eu coordeno anualmente a pós-graduação, uma das de maior referência na área de fisioterapia e reabilitação, foi uma das primeiras, que é do Instituto Bioéticos, né, que a gente tem ali consolidado, tem pós-graduação de acupuntura, já tem de outras áreas também, mas o carro-chefe do Bioéticos são as pós-graduações de acupuntura e de fisioterapia e reabilitação, a qual eu coordeno. Nós abrimos uma turma por ano, só 40 alunos, porque eu gosto que meus alunos sejam muito bem formados. Então a gente abre uma vez por ano no Instituto Bioéticos, que daí, se quiser, eu coloco o link para vocês. Muito bom. Nós vamos colocar aqui embaixo o link seu para passar diretamente para você. Com certeza. Porque eu acho que dentro da pós-graduação deve ter uma matéria de psicologia. Humana, né? Exatamente, para poder quebrar essa ideia que cachorro é gato é bicho. É bicho humano, não é? É bicho. Bicho. Ele tem 4 patas, ele precisa fazer xixi lá fora, ele precisa ir lá cheirar um pouco as coisas, ele não é para ficar no apartamento. Então, isso nós temos que mostrar para o tutor. E é uma função também do fisioterapeuta. Sim, você sabe que uma das maiores questões que a gente aborda muito na reabilitação, inclusive eu dou muitas aulas sobre isso e eu faço um trabalho de rede social aí também, em divulgar, porque o humano, ele começou a se tornar um ser sedentário. E ele está levando o cachorro junto com ele. Isso é uma questão. E a gente sabe o quanto o sedentarismo e a imobilidade causam doenças e agravam as doenças. Então, é assim, se você pegar os guidelines de tratamento sobre diversas doenças, de osteoartrose, passando por diabetes, pressão alta, depressão, oncologia, qual é a primeira recomendação? Faça exercícios. Mantenha-se ativo. E diabetes, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o controle da glicemia e exercícios. Tem diabetes em cachorro? Poxa vida! E muito, hein? E o exercício é uma das bases do tratamento, inclusive. A gente sabe. E uma das coisas que a reabilitação trouxe junto é essa noção de que a imobilidade ela deve ser combatida, né? Do mesmo jeito que o ser humano não tem que ser sedentário, o humano também, o cão também não. O gato também não tem que ser sedentário. E quanto mais imóvel, mais doente eles vão ficar. Aquela ideia de que você opera um cachorro e você tinha que trancar ele numa caixa de transporte, trancar ele num quartinho para que ele não se mexesse, isso é uma coisa antiga. A gente já rompeu isso. Tem um artigo maravilhoso, que já tem 15 anos, do professor Mires, da Universidade do Tennessee, que é um cirurgião veterinário, e que começou a aprofundar muito na área de reabilitação. E ele fala assim, movendo o cão após a cirurgia. Então, ele fala, gente, essa história de que não pode mexer no cachorro depois da cirurgia é lenda. Quanto mais ele ficar parado, mais ele vai se lesionar. Lógico, não é para sair correndo no parque, atrás da bolinha. Mas é aí que entra a fisioterapia, que é para conduzir essa reabilitação, para te falar, a gente vai mexer, mas a gente vai mexer dessa forma, a gente vai andar, mas a gente vai andar desse jeito, nessa intensidade, com esse exercício, até que esse animal se reabilite. Eu não sei se eu vou
falar uma bobagem entrando na sua área, mas a gente sabe que o osso é um órgão dinâmico. Se ele não tiver excitação, se ele não tiver uso, ele começa a rarificar. E Sim. então, justamente depois de uma cirurgia, tem que se fazer exercício para o osso ajudar a recompor. Perfeito. Entrou e entrou muito bem entrado. Tanto é que pessoas com osteoporose, a primeira indicação é exercício, né? O osso, ele depende do estímulo mecânico para que ele forme o osso. Se ele não tiver estímulo mecânico, ele não forma. Você tem algumas formas de dar estímulo mecânico. Primeiro, o próprio apoio, né? O próprio impacto com o solo vai te dar esse estímulo mecânico. E daí você fala, ué, mas e a mão? Como é que... E o osso da cabeça, que não tem esse, né? Você não vai bater a cabeça. O que faz estímulo mecânico? A movimentação da musculatura. A musculatura traciona o osso e dá o estímulo mecânico. E tem um artigo muito interessante da Nature, inclusive, eu posso mandar para o pessoal pôr aqui depois, essa referência, que ele é um artigo fantástico, que ele mostra que o tecido ósseo, quando estimulado, vai formar a matriz óssea, e as células tronco-mesenquimais, ou seja, aquelas células formadoras de tecido dentro do osso, quando ele não tem o estímulo mecânico, ou seja, quando você é sedentário ou você se mexe pouco ou está imóvel no pós-operatório, ele converte não em tecido adiposo, mas em adipócito. Ele forma, em vez de formar um osteócito, que é uma célula formadora de osso, essa célula se converte em adipócito, formando gordura. Gordura dentro do osso e gordura, estímulo sistêmico de produção de adipócito. Olha que coisa interessante. Então, assim, é claro, nós fomos feitos para nos movimentar e nos reabilitar. Não só o humano, mas também o animal, né? Olha, podemos conversar ainda há muito tempo. O tempo vai andando. Eu ainda só queria que você me esclarecesse uma dúvida que me deixou inquisilado. Eu vi no pôster que tem na sua clínica várias especialidades, maravilha, mas uma que é implante de ouro. E é ouro de verdade, é ouro mesmo, implante de ouro. São essas técnicas maravilhosas que surgiram em todos esses anos. E às vezes a pessoa fala, mas o meu cachorro não consegue andar direito, ou ele não se dá bem com hidroterapia, então não vai fazer fisioterapia. Olha, as técnicas para conseguir com que o animal se reabilite estão muito amplas. Uma delas é esse maravilhoso implante de ouro. O que é isso? Olha só, era uma técnica milenar, você sabia? Veio da China, lá de milênios, né? Junto com a medicina tradicional chinesa. E ela foi transposta, né, aqui para o Ocidente e adaptada. Então, o que é isso? Você vai pegar pequenos pontos de ouro, ouro mesmo, e já tem até ouro especializado para ser feito isso, um ouro que você vai colocar e ele não vai migrar, né? Então, você coloca, ele fica no lugar, e você vai colocar em pontos específicos, que são pontos de acupuntura. E isso vai fazer com que você tenha um estímulo permanente ou a longo prazo, né? Daquele ponto de acupuntura. Isso causa, primeiro, alívio de dores e mais especificamente das dores articulares. Então você vai, por exemplo, eu tenho uma osteoartrite, né? Eu tô mais idosa, tô lá com uma osteoartrite que me dói. Só que quando eu tomo muitos remédios, eu passo mal do estômago, né? Então, eu vou pegar e vou colocar em pontos de acupuntura próximos da articulação, não dentro, próximos, e vou implantar esse ouro. E dessa forma eu tenho como se fosse uma analgesia da acupuntura todos os dias da minha vida. É interessante. Durante quanto tempo?
Olha, os estudos acadêmicos, eles, inclusive em animais, falam de uma duração de 3 até 5 anos de analgesia. Ó, O que para um cachorro, se você tem um animal de 8 anos de idade, você tem ali mais 5 anos de duração, né, de analgesia, tá excelente. E talvez essa analgesia não medicamentosa vai permitir com que, então, esse paciente agora, com um quadro de dor controlado, possa fazer os exercícios dele. tá. É um pouco como as sementes de mostarda que a gente põe no ouvido, só que ela tem duração curta. Perfeitamente, exatamente esse conceito. É muito interessante. Então, são novos métodos que a medicina está trazendo no dia a dia para gente. Bem, com essas técnicas novas que você nos mostrou, nós temos ainda várias que estão no seu painel na sua clínica. Agora, eu pergunto, mas meu cachorro é maluco, ele só pula, ele não obedece. Como é que você faz o cachorro nadar do jeito que você quer ou andar nos obstáculos que você quer? Você consegue isso aqui? Olha, é uma dúvida que muita gente pergunta, mas como que você faz para o cachorro fazer fisioterapia? Lógico, exige muito manejo, existe, né, alguns artifícios. Então, se a gente tem aí exercícios indicados que são para o joelho, para o quadril, então vamos supor que eu preciso fazer um exercício de sentar e levantar, que é como se fosse um agachamento para os humanos, né, para fortalecer a coxa, por exemplo. Então, eu vou ensinar esse cachorro com muito petisco, com muitas vezes a ajuda do dono, do tutor, né? Porque tem animais que só obedecem o tutor, existem animais agressivos, então nós vamos adaptando as técnicas e fazendo com que dia a dia, sessão a sessão, o animal entenda como aquilo sendo uma coisa prazerosa. Então, em vez de ser uma coisa que eu vou lá, que vão me apertar, me dar injeção, que é aquela imagem que ele tem do veterinário, né? Porque o cachorro normalmente chega na clínica assim, ó, vão me dar injeção. Ele olha aquele avental e fala, tô perdido. E a gente vai rompendo isso com petisco, com carinho, com manejo, com cuidado, né? Então a gente senta no chão com o cachorro, né? Eu falo, a fisioterapia é lindo. Às vezes o pessoal entra no salão de fisio e fala, ué, mas onde você atende? Não tem mesa? Não, eu atendo no chão. O cachorro tá no chão, eu vou trabalhar no chão com ele. Haja preparação física, viu? E aí a gente vai então fazer, eu vou pegar e colocar ele numa bola para ele se alongar e ajudar ele a fazer essas movimentações. E às vezes, por exemplo, a própria esteira aquática, que é um conceito maluco para o cachorro, né? Ele tem que andar debaixo da água sem sair do lugar. Às vezes com uma sessão você apresenta a água, com duas você vai mexendo, na terceira ele começa a entender, na quarta, na quinta sessão ele já está fazendo ali maravilhosamente. E aí eu vou coordenando os exercícios que ele precisa fazer e no final eles acabam adorando vir para a fisioterapia, porque é um lugar que eles vão ganhar muito carinho, muito petisco e vão acabar se sentindo muito bem. E o tutor também gosta muito. Na minha clínica eu tenho um conceito de que se o tutor quer entrar, ele deve, eu incentivo com que o tutor entre junto na fisioterapia. Por quê? Isso aumenta a relação humano-animal. Isso faz com que o tutor crie mais laços e ele siga mais o tratamento em casa. Porque tem o tratamento da clínica e eu sempre passo uma lição de casa, que nem o fisio humano, né? Ele sempre fala, olha, vai fazer esse exercício mais em casa. A fisioveterinária é a mesma coisa. E quando ele participa, quando ele vê na clínica o que o cachorro dele pode fazer, ele adere muito mais ao tratamento, tem uma aderência muito maior. Então é super gostoso de fazer e eu acho que é uma área encantadora. Eu falo que quem começa a conhecer a área de fisioterapia e reabilitação, quando você começa a ter essa interação com os animais, que é isso que eu busquei desde o começo da faculdade, essa conexão e essa visão muito humana no bom sentido, né, empática do animal, né? Nós temos uma empatia muito grande. Então eu vejo tutores que têm animais ali tetraplégicos, que por muito menos, muitos outros já teriam partido para uma eutanásia,
que falam, não, o meu animal eu vou mantê-lo bem, eu vou fazer a fisioterapia e sim, eu vou conseguir com que um animal com uma alteração dessa, mesmo que grave, tenha uma excelente qualidade de vida. Então essa conexão, a fisioterapia ela traz, e eu acho que é o que a maioria dos veterinários quando conhece, se apaixona e acaba olhando e falando, ai Mayra, eu vou fazer a pós, acho que eu vou mudar para fisio. Eu falei, venha para o caminho branco da força. Muito bem, olha, você já está entrando num assunto que é mais ou menos de marketing, justamente essa parte de empreendedorismo sua, que vamos deixar para uma próxima entrevista, vamos deixar aberto esse canal para o pessoal entrar em contato com o nosso site, fazer as perguntas. Chamamos você, uma parte, para responder as perguntas e a outra vamos ensinar aos recém-formados um pouco como se torna empreendedor. Tem que ter coragem, tem que ter persistência, mas não é nada difícil. Com certeza, desafio aceito, porque eu vejo que, aliás, eu inclusive como mulher, né, e eu vejo as barreiras que as mulheres enfrentam nesse empreendedorismo, e nós somos a maioria entre os veterinários atualmente, né, é uma carreira aí de mulheres e consequentemente de mulheres empreendedoras, então o convite já está aceito. Tá bom. E nós, da Academia e da TICnet, agradecemos muitíssimo, agradecemos do coração a sua participação, que foi para nós muito interessante. Imagine também para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigada. Bem, agora estamos terminando, mas não é o fim, vai continuar nos próximos podcasts. Comente, curta e compartilhe. E obrigado por nos assistir e até a próxima.